Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Além do Software, o videocast que fala do cotidiano das empresas de tecnologia, conectando a nossa realidade com a sua. Eu sou o Jonathan Santos, CEO da TecnoSpeed, e no episódio de hoje a gente vai conhecer a trajetória de um dos grandes nomes do setor, o Leandro Oliveira, CEO da Vibra. A gente vai falar sobre como surgiu a Vibra, os desafios que enfrentaram no caminho, as conquistas que marcaram a sua história da empresa e, claro, também a visão do Leandro para o futuro da tecnologia e da inovação. E se você quer se inspirar com quem está moldando o mercado de dentro para fora, fica com a gente. E antes de começar, já sabe, né? Se inscreve aí no canal, ativa o sininho, deixa aquele like, isso ajuda muito o nosso conteúdo a alcançar cada vez mais pessoas do nosso setor. Leandro, seja muito bem-vindo ao Além do Software. Esse podcast que tem esse nome não é à toa, tá? Aqui o nosso objetivo é compartilhar histórias, compartilhar ideias, experiências do que as pessoas não veem no software, né? Elas usam o software, veem o software bonitinho lá, mas por trás do software tem uma empresa, né? Tem pessoas trabalhando, acontece muita coisa, né? Sim. Nos bastidores. E já para estrear essa questão dos bastidores, né? Todo convidado estreante aqui no nosso podcast, a gente convida para compartilhar uma situação inusitada, de preferência engraçada que tenha vivido, porque a gente gosta de dar risada também, né? Sim. E tem os perrengues, né? Que acontecem nos bastidores. Então, seja muito bem-vindo e já compartilha com a gente aí uma história inusitada. Maravilha. Primeiro, obrigado pelo convite, Jonathan, por estar aqui. É um prazer aí poder compartilhar um pouco desse momento, experiências aí com vocês. E olha, eu vou começar contando uma história bem inusitada, mas que confesso que eu achei que ia ser demitido no meu primeiro emprego. Tá engraçado, tá perrengue. A primeira empresa que eu trabalhei, logo que eu cheguei em Florianópolis, foi a DataSul, que depois foi comprado pela TOTUS, né? Eles são ali de Joinville e tudo mais, eram, né? E nessa primeira empresa, eu entrei ali para fazer suporte. Então, desenvolvimento web e suporte de alguns sistemas, né? E eu era júnior, né? Eu tinha recém saído da faculdade, sem mentira, cerca de 3 meses de mercado, vamos dizer assim. Então, era literalmente meu primeiro trabalho e comecei ali no suporte. E uma das coisas que aconteceram lá, que era natural do cenário de suporte, é a gente corrigir bugs, né? Então, e dentro do cenário de correção de bugs, às vezes a gente tinha que pegar a base de dados, né? E era uma coisa super comum, normal, vamos dizer assim, você pegar lá sem muita estrutura, processos e governança, Sei bem como é que é. Acessar a base de dados. E aí a gente faz aquele clássico update, né, ali de senha, né, para você poder acessar ali com o usuário do cliente, ou do usuário que está dando problema. E aí eu fiz um clássico erro de desenvolvimento de software, que é o update sem where, né? Nossa! Eu nunca tinha visto, cara. Eu sempre ouvi o delete sem where ou o update sem where, mas eu nunca tinha visto que isso aconteceu na prática. Não é o clássico? Boa! Assim, sem mentira, o primeiro mês, ou mês e meio que eu tava ali, eu fiz essa proeza. Bom, cara. Eu lembro que eu só digitei isso, eu congelei, aí meu coordenador ficava atrás de mim. Eu fui virando devagarzinho assim, olhei pra ele. Ele é Jamel o nome dele. Eu falei, Jamel, fiz merda. Dele, o que você fez? Aí eu falei pra ele calma. Vamos pensar. Dá pra dar rollback? Nossa, e aí, enfim, a situação foi controlada, né? O pessoal começou a articular e eu pensei, vou ser demitido, certeza. E aí, pra minha surpresa, eles trouxeram, bom, você é uma pessoa, né, júnior, que tá começando, então isso pode acontecer. Ninguém perdeu dinheiro, mas deu um estressinho com alguns clientes, né? Pô, minha senha aqui mudou, né, e tal. Mas aí eles conseguiram resolver e eu fiquei. Então... beleza. Mas foi um grande show de estreia, né? Cara, que legal, cara. Eu sempre ouvi essa, ou delete sem where, ou update sem where, mas eu nunca tinha conhecido alguém que de fato tinha feito isso em produção. Conseguiu. Boa. Nossa, cara. Muito bom, cara. Você sabe que a gente gravou há pouco com o Ernesto Habercor, que era o fundador da Siga, depois virou Microsiga, depois juntou com a DataSul e RM, né? E virou essa gigante que é a TOTUS, que é hoje. Se eu falar pra ele, é perigoso. Mas eu vou demitir ele, então. Deixa eu voltar. Muito bom, Leandro. Legal, cara. Bom,
Como é que começou a tua trajetória, cara, com tecnologia? Começou com esse update sem-ware aí? Pô, no mercado de trabalho foi exatamente isso. Mas, cara, eu sou natural do Rio Grande do Sul, de uma cidadezinha pequena lá, Panambi, 40 mil habitantes. Me lembra muito até Blumenau, lá de Santa Catarina, uma cidade bem alemã. E aí eu saí de lá e fui para fazer faculdade na Universidade Federal de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. Aí eu fui fazer ciência da computação. Porque desde quando eu era pequeno, na infância, eu gostava de ler aquela super interessante, gostava de inovação, espaço, tecnologia, até queria ser astrônomo quando eu era pequeno. Eita, não pode dar update sem-ware lá no foguete não, hein, meu? Exatamente, eu tinha um sonho grande de trabalhar na NASA ainda. Né? Olha aí. E aí eu pensei, não, mas aí uma vez eu conversei com um físico e vi que era meio chato assim, eu pensei, não vou deixar essa carreira aqui e vou seguir para computação, né? O Elon Musk ia te demitir rapidinho, né? Ia ter dó não. Derrubar um foguetinho. E aí eu sempre gostei dessa área, então vamos ir para computação, né? E aí eu fiz faculdade então lá na Federal, assim que eu me formei, foi mais ou menos uns 3, 4 colegas, que é coisa super comum também do Rio Grande do Sul, o pessoal sair de lá e ir para Florianópolis, né? Praia. Então foi mais ou menos uns 4, 5 colegas meus ali para fazer mestrado. E eu pensei, quem sabe vou lá dar uma olhada no mercado de trabalho, né? Deles me ofereceram, dorme aqui na sala, aquela coisa clássica, né? E aí eu fui para lá, em 2 semanas eu fiz cerca de 15 entrevistas no mercado de tecnologia ali de Florianópolis só. Tinha muita empresa já, isso era 2008, mais ou menos, né? E das 15 empresas, 5 me botaram proposta na mesa, 3 eu conversei um pouco mais a fundo e a que eu escolhi daí foi a DataSul. Na época ali, né? Bem escolhido. Exato. Onde eu vou dar um update sem-ware. Onde eu vou começar estreando bem, né? E ali então começou, né, essa jornada, essa carreira de tecnologia, começando nas empresas, então numa grande como a DataSul. Engraçado que quando a TOTS comprou a DataSul, aí eles falaram pro pessoal, a gente vai dissolver esse escritório aqui, né? E ou o pessoal vai para São Paulo, né? Ou vai para Joinville, ou vai ser desligado. Eles me propuseram vir para São Paulo. Eu tava 7, 8 meses de Floripa, né? Então eu pensei, não vou para São Paulo. Eu falei, obrigado, DataSul. Obrigado, TOTS. Saí e fui para o mercado de trabalho local, empresa pequena. Aí comecei a trabalhar ali em empresas menores, né? E aí mais ou menos ali, digamos, durante uns 3 anos de carreira, eu pulava de empresa para empresa a cada 4, 6 meses. Nossa, era muito rápido, assim. E... Inquieto. E na época eu não entendia muito bem por que eu era inquieto, né? Eu não entendia isso como inquietude. Eu entendia que eu era muito meio abusado também, né? Por exemplo, lá na DataSul, quando eu entrei em 3 meses de trabalho, eu fiz um relatório apontando todos os pontos que eu achava que precisavam melhorar no setor de suporte da empresa, né? Vê só, né? Tipo, era extremamente abusado, né? E aí... Chegou e já tá sentando na janelinha Zero experiência. Hoje eu lembro disso, dou risada. Mas aí comecei a pular de empresa e fui me entendendo, então começar a pessoa inquieta. Até que numa última empresa que eu fui trabalhar, eu abri um CNPJ para trabalhar como desenvolvedor PJ, né? E ali, abrindo o CNPJ, me abriu a mente no sentido de, olha, eu não precisa ser só CLT, né? Eu posso ser um PJ, e PJ pode emitir nota fiscal para mais de uma empresa, consequentemente eu posso prestar serviço para múltipla empresa. Aí começou a surgir, né, na minha cabeça o conceito de, vou empreender, né, e tudo mais. E ali, então, virou uma chave, né? Assim que... Mas você foi para PJ porque alguma empresa pediu para você? Falou assim, Sim. É melhor que seja PJ, tal. Na verdade, me ofereceram os dois, né? CLT e PJ. Pagava mais PJ... Pagar mais PJ. E eu gostei da flexibilidade também, sabe? Legal. Porque daí eu pensei assim, nossa, eu posso pegar projetos paralelos, né? Fazer um dinheiro a mais e tudo mais ali. E aí, como eu sei, desde a faculdade, sempre fui um cara muito ativo em relação a projetos, assim. Meu primeiro desenvolvimento freelancer, vamos dizer assim, eu fiz durante a faculdade ali, eu acho que estava na metade do curso, 2 anos de curso. Estudei programação lá por conta e tudo mais, aí fui fazer um site institucional de um dos prédios lá da Universidade Federal de Santa Maria. Então, eu sempre fui meio desenrolado quanto a isso, sabe? De pegar demandas por conta. Então, quando eu entendi que eu poderia fazer isso agora profissionalmente, formado, né, e tudo mais, eu virei essa chave para olhar um pouco para empreendedorismo, né? Então, digamos, ali começou o embrião de olhar para esse cenário de, quem sabe, eu vou ter minha própria empresa. Que legal, cara. Legal mesmo, sim. Eu acho, você vê que é interessante, né? A gente conversa, cada empreendedor, cara, tem uma jornada diferente. Até ligar a chave do empreendedor, assim, né? Sim. Cada um foi empurrado para o empreendedorismo de um jeito diferente. Sim. Né? Bem legal. E você, durante esses primeiros passos, vamos dizer assim, com
com teu PJ ali, com seu CNPJ. Cara, o que mais você sentiu? Qual foi a tua maior dificuldade logo no começo com essa primeira empresa, vamos dizer assim, né? Sim. Quando eu decidi, de fato, virar essa chave, vamos dizer assim, eu não sei se é um caso, até você pode me falar até melhor que de ver outros cenários de empresas e empreendedores, né? Mas eu era muito no sentido de empolgação, né? Então, eu resolvi, deixa eu empreender, eu acho que eu já era, né? Queria mudar a empresa em 3 meses lá, então, imagina a minha, né? Não, vou revolucionar isso aqui. Aí eu pensei assim, vou sair da empresa, vou começar a pegar projetos, né, por conta, vai ser super tranquilo e vamos lá, eu consigo desenvolver um projeto de ponta a ponta, né? Só que daí acho que esse é o principal erro que acho que muitos empreendedores cometem, que é ir para o mercado de trabalho sem entender, mercado de trabalho não, para o mercado em si e não entendendo nada de vendas. Nada da sabe área programar, comercial. Mas não conhece as outras áreas, né? Exatamente. E acho que tocar uma empresa é só programar. Nossa, esse para mim acho que foi o principal erro, assim, sabe, do início, que eu levo até em outras palestras ou eventos que eu participo, o pessoal me pergunta, né, um conselho, eu sempre falo isso, estudar vendas, se quer empreender, estudar vendas o mais rápido possível na carreira, porque eu demorei muito para fazer isso. E aí é aquela coisa, foi aquele salto literalmente assim no escuro, onde eu saí de um bom salário na época para basicamente ganhar menos da metade do que eu ganhava, como um base, assim, porque era eu e mais 2 sócios, né? E pegando projetos com essa ideia de começar a crescer. Só que como eram 3 sócios técnicos, eram 2 colegas meus de faculdade, nenhum de nós sabia vender, entendeu? Eram basicamente 3 desenvolvedores, né? Que achavam que iriam agora, né, ter sua própria empresa, né? E aí eu comecei a desenvolver um pouquinho mais esse meu lado comercial, vamos dizer assim, de relacionamento, networking, sair mais, fazer agendas e reuniões. Acabei me despontando um pouquinho mais para esse lado. Mas foi duro. Principalmente financeiramente, né? Porque no início ali que a gente se joga, ou você converte e tem dinheiro, ou você, né, trabalha e chora um pouquinho. Sabe que a TecnoSpeed, ela ficou 2 anos desenvolvendo uma solução... não sei se o Ramalho chegou a te contar a trajetória, né? Não, mas a TecnoSpeed ficou de 2006 a 2008 criando uma solução que hoje a gente conhece como low code ou no code. Era uma ferramenta que você criava o diagrama de classe, os seus relacionamentos, e mandava ela gerava todo o código e a aplicação. Caramba. Mandava gerar, dava F9 ali, ele abria e pronto, a aplicação estava rodando. Caramba. Com banco de dados e tal. 2006. O que aconteceu? Em 2006 a Tecno conseguiu um financiamento, juro zero. Ficou 2 anos desenvolvendo essa ferramenta, acabou o dinheiro. E aí foi pro mercado, em 2008. E aí ninguém comprou. E aí a empresa praticamente quebrou. Nossa. Né? Eu costumo brincar, né, que eu sou o amuleto da sorte. Então foi quando eu entrei na empresa. Eu não sabia que a empresa estava quebrada. Entrei na empresa e não sabia que estava quebrada. Sim. O Ramalho e um outro desenvolvedor sabiam. E aí a gente desenvolveu o primeiro componente de nota fiscal eletrônica, que era o que estava tendo demanda, né? Daí eles acabaram saindo, ficou só eu e os 2 fundadores na empresa, e de repente a empresa decolou. Caramba. E a minha trajetória, né, dentro da TecnoSpeed foi assim, porque quando a empresa começou a decolar, a gente vendia online, no Google. Então fazia Google Ads lá em 2008. Nossa. Bem precursores. Só que chega um momento da empresa em que o Google Ads não está sendo mais suficiente. E outra, tem todo o processo de negociação e tal, era uma venda consultiva, né? Enfim, a empresa começa a crescer mesmo. De 2008 para 2009, de repente, a gente passou a ter 30 funcionários. Uma empresa que não tinha nada, né? Tava quebrada, de repente tem 30 funcionários. Sim. E a gente se vê nessa sinuca de bico, assim. Falei, cara, e agora? Mas e agora? Agora a gente precisa vender, a gente precisa fazer marketing, precisa administrar, precisa não sei o quê. Então, meio que cada um para um lado, sabe? Você vai vender, você vai atender, você vai fazer o administrativo, e cada um foi meio que... Sim. E você vai ficar com a tecnologia, e cada um foi meio que se adaptando para poder fazer a empresa crescer e sobreviver, né? Sim. E na minha trajetória eu precisei fazer isso. Então fui gerente de suporte, gerente de desenvolvimento. Cara, passei por todas as áreas da empresa. Hoje atuo como CEO. Mas não porque eu sempre almejei ser CEO. Não, é porque eu sou programador de formação. Sim.
Foi porque eu precisava para a empresa poder crescer. Era a empresa que te punha essa necessidade para você chegar lá, né? É isso, os problemas vão aparecendo, né? Falar, agora tem que tampar aquele buraco ali, beleza. Aí você fala, coloca, agora é aquele outro lá, tal, e vai resolvendo e vai, né? E eu vejo muito isso na tua trajetória, né? De, cara, beleza, como é que faz? O que precisa fazer para dar certo? Precisa vender, então beleza, vou aprender a vender e vou vender. Exato. Exatamente. Sai desbravando, né? Nossa, muito. E a gente apanha muito também, mas vai aprendendo com a prática mesmo, né? Eu fui muito por esse caminho de não ter muito medo de colocar a cara. Eu acho que esse lado meio startupeiro que eu sempre tive como empreendedor, sabe? Me identifiquei muito como empreendedor pelo viés de startups, né? Legal. E não pelo viés de um executivo clássico de empresa, né? E aí, uma das premissas que a gente sempre tem de startup é a questão de validação, né? De você ir lá, método científico, né? Define as hipóteses, o experimento, roda, valida, aprende, né? Ou refuta, né? Aprende com aquilo, o ciclo repete, né? Então, com essa premissa, tu pode aplicar isso em vários locais, né? De conhecimento ou da tua vida, da tua jornada, né? E para mim foi muito isso. Tanto que quando eu comecei o processo de empreender de fato e ir para o mercado para vender, eu falava com todo mundo, no sentido de todo mundo era potencial cliente, vamos dizer assim. Até o estudante lá da universidade que queria fazer um portal para pegação e saber quais eram as baladas, sabe, que tinha na cidade. Até o empreendedor lá que tinha uma empresa de umas 30, 40 pessoas na época que queria fazer um aplicativo de validação lá de CPF, enfim. Então, isso também me dava um leque de, vamos dizer assim, até um pouco antropológico, né, de observabilidade de várias pessoas e tipos de atuação diferentes, que você vai absorvendo. Pô, isso aqui é legal, isso aqui, esse perfil já nem tanto, esse aqui bom, pô, isso aqui aprendi uma coisa que eu não sabia, essa técnica de venda aqui é interessante. Então, a minha construção foi muito assim. Legal. Não que eu vejo isso por um lado positivo, né? Por outro lado, se eu tivesse estudado venda, teria sido muito mais fácil. Mas eu acho que... Não que não estou menosprezando o estudo, né, nesse sentido, mas eu acho que... Bom, no meu caso, né, que eu precisava vender para outras empresas de software e eu sou desenvolvedor de software. Então, assim, era difícil de achar uma agência, cara, de marketing. Porque como é que você ia passar para a agência de marketing o que você queria? Eu nem entendia. Eu ia falar que era componente, mas onde que está o estoque do componente? Eu falei, não, o componente é uma DLL, é uma API e tal. Então era até difícil de explicar. E eu vejo que nesse sentido, a gente se deu bem, né, nas nossas funções porque a gente era muito empático. A gente estava do outro lado também. Falou, cara, o que um desenvolvedor lá do outro lado gostaria de usar? Ele gostaria de usar assim. Como é que ele gostaria de comprar isso? Ele gostaria de comprar assim, então é assim que eu vou vender. É difícil de explicar isso para outra... Sim, verdade. Para uma agência, né? Agora, você colocou um ponto que eu acho que ele é muito importante dentro da cultura da inovação. Você falou o seguinte, né? Você era muito inquieto, trocava, né, de coisa, e ia até ousado. Ele tava lá no DataSul, fiz a lista aqui. Sim. Vou te falar de 2 contratações que eu fiz, e era uma coisa que eu fomento muito na Tecno quando entram pessoas novas. Mas essas 2 me marcaram. Eu contratei uma menina para trabalhar no nosso marketing, mas antes dela trabalhar no marketing, ela nunca tinha estudado marketing, mas não atuava em marketing. Ela queria justamente trabalhar com marketing digital. E ela trabalhava numa empresa e trabalhava na área de vendas, assim, né? Venda balcão mesmo, de aviamentos e tal. Eu falei, então tá bom. O seu teste para entrar na empresa vai ser fazer um cliente oculto aqui na empresa. E eu quero que você aponte o que você mudaria. Porque eu acho que as pessoas que chegam, elas não têm vício nenhum. Ela tem uma possibilidade de trazer algo novo que é difícil de quem já está lá há tantos anos conseguir enxergar. Total. E ela apresentou um trabalho, cara, sensacional. Assim, liguei tantas vezes, o vendedor tal me passou assim, isso na jornada do usuário não é legal. Procurei na internet assim, assado, não encontrei vocês, então acho que deveria ser um trabalho assim. Olha, fiz isso e tal. Cara, foi um dossiê. Tá contratada. Muito bom. Contratada. Sim.
E uma outra, eu contratei para ser redatora, né, do nosso blog e tal, e a gente fez a mesma coisa. Falou assim, tá, o teu teste é explicar o que a gente precisa mudar no nosso blog, então, o que precisa fazer. Cara, e ela descascou, meu. Ela descascou. Até o que não precisava, acho que ela aproveitou e falou, dar uma cutucada aqui também. Legal. Excelente colaboradora também e que fez um trabalho excelente na empresa. Muito bom. Mas eu acho que porque a gente fomentou que as pessoas tivessem autonomia mesmo, sabe? Para poder falar. E eu acho que é isso que promove a inovação. Total. Né? Eu não acho que é por acaso o teu perfil inquieto e depois empreender, mas não só empreender, também inovar. Sim. Né? Então, cara, eu acho que tem um lado muito bom que se as empresas souberem utilizar a seu favor essa inquietação, tem muito sucesso aí pela frente. Com certeza. E eu quero falar então sobre, já que a gente entrou na questão da inovação, né? E descoberta e tal, como é que começou a Vibra? Exato. Não o CNPJ, né? Mas como é que, cara, você descobriu a proposta de valor, falou assim, aqui tem uma dor, aqui tem um problema e aqui eu acho que eu consigo entregar a solução aqui. Sim. Então, mais ou menos ali 2012, 11, 12, que eu estava empreendendo como um software house, uma pequena software house, né? Eu e esses sócios ali da faculdade que eu te comentei. E nesse momento, eu tive contato, então, com essa linha, vamos dizer assim, empreendedora, mais startupeira. Então, os processos lá, né, de Customer Development, Lean Startup, na época lá do Four Steps to Epiphany, era o que mais guiava, né? E aí eu, que legal, gostei disso aqui. Quero tentar fazer esse processo. Daí, naquela época, foi o meu primeiro contato, vamos dizer assim, em fazendo esse caminho de Customer Discovery, depois o Product Discovery, depois vai lá para a questão de solução, leva para proposta de valor para o mercado. Eu fiz um ciclo dentro de uma primeira iniciativa de empreendedorismo que eu queria fazer para o mercado de academias. Eu sempre gostei de academia. E até hoje eu acho bizarro ter um papelzinho lá que tu imprime no teu treino, né? É bizarro mesmo. 2025. Cara, lá é bizarro atrás, mesmo. Eu achava isso bizarro, e ainda acho. E aí eu pensei, cara, vamos ver, aqui tem um espaço para inovar, né? Porque é um negócio super tradicional, enfim. E na época, para te ter uma ideia, o pessoal, uma das coisas que fez esse negócio não ir para frente, que o pessoal não gostava de levar o celular para suar na academia, né? Nossa, hoje se não levar o celular, não tem como... tá pago. Quando tá pago, virou o quê? Hoje em dia o pessoal leva tripé. Né? A questão era... Ring light, tripé. Era completamente diferente. Né? Eu tinha clássico erro de análise de mercado. Tinha antecipado uma tendência muito antes, né? Olha, ó, Speed Case Low Code que quebrou a tech, né? Exato. E ali eu mais ou menos cometi esse, vamos dizer assim, não digo erro, mas um aprendizado que a gente acaba passando, né? Porque a gente acabou desenvolvendo um sistema também, né, para academias que aconteceu a mesma coisa. Não resistia ao primeiro dia de contato com o cliente, né? Caraca. E aí ninguém usou, né? Eu e meus sócios lá desenvolvemos, ninguém usou. E aí eu pensei, cara, coisa errada, né? A gente, aquela ânsia de desenvolver, de programar, de construir código, enfim, superando o lado de negócio, né? E aí lá em 2013, nessa empreitada, no finalzinho dessa empreitada empreendedora, ela já estava finalizando no sentido de, olha, acho que não vai dar boa isso aqui, né? A gente teve contato com 2 investidores americanos, era um casal. Quer dizer, o homem era brasileiro, mas ele já morava lá em São Francisco, no Vale do Silício, há muito tempo. E a mulher era empreendedora americana, né, de lá. E aí eles estavam no Brasil e em Florianópolis, principalmente porque eles queriam levar alguns empreendedores brasileiros para uma imersão lá no Vale do Silício, para tentar ajudar, inclusive, a galera a poder captar investimento lá, sabe? Respirar um pouco do ecossistema de lá. E a nossa startup, na época, a gente foi selecionado, né, para ir para esse processo. Era um mês de imersão. Com software de academia. Não digo nem pelo software, mas pela ideia de negócio. Ah, entendi. Né, de academia. E aí, foi eu e esses meus 2 sócios, né, porque era o mesmo grupo de sócios que era da Software House, era dessa startup paralela que a gente estava tentando lançar, né? E a gente foi para lá e ficou um mês, então, no Vale do Silício. Baita experiência, né? Nossa, lá eu fui lá no Google, no Twitter, na época Twitter, né, no Facebook, na Salesforce, a gente foi. Eu lembro que a Salesforce tinha recém montado o squad deles de América Latina.
Eles estavam recém começando a olhar para isso, sabe? Daí tinha, inclusive, uns 2 ou 3 brasileiros lá, que daí receberam a gente, né? De nós, brasileiros aqui na Salesforce, né? Eles, então, eles contrataram a gente agora, porque a gente vai começar a olhar para América Latina, né? Hoje os caras já são... E aí, isso ali explodiu minha cabeça. Isso ali, no sentido de respirar Vale do Silício, respirar inovação. A gente participou lá do TechCrunch também, então, tudo isso ali eu voltei dos Estados Unidos a 1000. E uma das coisas que eu vi lá foi uma empresa que existe até hoje, que é a TopTal, que se propõe a ter os top 3% melhores desenvolvedores ou profissionais, vamos dizer assim, freelancers do mercado. E na época eu pensei, caramba, esse modelo de negócio teria resolvido muitos problemas da minha vida, como software house, vamos dizer assim. Aquela coisa de você saber quem é bom, quem não é, sabe, se de fato entrega, porque a gente senta aqui, eu posso falar que eu sou o melhor desenvolvedor do mundo. Posso te apresentar meu currículo, meu LinkedIn, mas quem garante que de fato eu sou bom vai ser no dia a dia, na prática. Né? Que aí entrega, né? Exato. E aí eu pensei, cara, olha, se eu levasse esse modelo de negócio para o Brasil, ajustasse ele um pouco, né? E tentar se inovar nesse conceito lá. Então, esse foi o embrião, vamos dizer assim, que comecei a olhar para a Vibra, né? Antes mesmo de ser Vibra. Então, ali em 2015, vamos dizer assim, sentou eu e a minha atual esposa na época, que depois acabou virando minha sócia na Vibra. Tem essa história ainda para te contar. Nossa, cara, já começou mesmo. Eu sou sócio da minha ex. Então. Tem uma história bem diferente aí. Vamos deixar essa curiosidade aí, tá? Vamos seguir. E aí eu sentei com ela, comecei a estruturar, né, e discutir muito esse modelo de negócio. Eu pensei, olha, acho que funcionaria aqui. E aí eu comecei a testar em âmbito menor, né? Tipo, aquela coisa de startupeiro. Então, basicamente, eu fazia uma frente comercial, ia para o mercado, prospectava empresas, fechava projetos. E no início, até quando era 1, 2 projetos, eu desenvolvia e entregava. Então, eu era basicamente uma empresa de um homem só. Porque eu já tinha encerrado a sociedade ali com aqueles meus antigos sócios. E aí comecei a fechar mais um projeto, mais 2 projetos, daí eu, agora não consigo fazer, então deixa eu pegar aqui alguns profissionais próximos, freelancers, amigos, né, e deixa eu montar uma equipe aqui para me ajudar a desenvolver, eu faço a gestão, entregou, acabou. Aí começou a tracionar mais, quando eu me vi, eu estava com 15 projetos, basicamente eu, sozinho, estava ganhando um bom dinheiro, mas não tinha vida, né? Não só trabalhava. E aí eu comecei a olhar para esses meus amigos próximos e pensar, olha, quem sabe eu poderia alocar essas equipes, não só como desenvolvedor, mas também como um gestor, né? Então, basicamente eu faria frente comercial, né? E aí isso me conectou com um link lá dessa empresa, da TopTal, porque a proposta deles era ser um marketplace, né? Vamos dizer assim, onde eles conectavam freelancers com empresas e faziam intermediação contratual. Então, a empresa contratava eles lá, eles contratavam os profissionais, mas colocava as duas pontas trabalhando direto. Eu pensei, olha, eu poderia começar a fazer isso aqui nesse contexto, né? Porque daí eu tiro um pouco do meu risco, que eu não preciso mais ser responsável pela entrega, e posso ter um modelo mais escalável. Mal sabia você que tinha uma série de outros problemas, né? Olha, eu resolvi aqui, porque aqui eu resolvi o risco e tal, achei o modelo. Vai lá, continua, tá bom o papo. E aí eu comecei a pensar, bom, aqui eu escalo. Porque na época daí eu comecei a fazer também, aí 2016, né, virando a chapa 2016. Aí a gente lançou oficialmente o site da Vibra, né, o nome Vibra e tudo mais. E aí a gente entrou, daí no caso eu e minha sócia, né, a gente já era sócios nesse momento, para o Inovativa. O Inovativa estava bem nas primeiras turmas, aquele, né, programa Inovativa Brasil. A gente entrou lá, participou do programa durante 6 meses, e uma das coisas que a gente mais ouvia era que o nosso modelo não era escalável da forma que estava, no sentido de eu montar equipes, né, e dissolver as equipes para os projetos, porque querendo ou não, montando equipe, eu ainda era responsável pela entrega, consequentemente, né, não é tão escalável. É quase que uma software house, né? Só que um pouquinho mais escalável do que o modelo tradicional. Sim. Mas aí eu fiquei com isso na cabeça e pensei, então quem sabe a gente tem que migrar para um marketplace mesmo. Então ali que foi, vamos dizer assim, a pequena pivotagem que a gente fez na Vibra, né? De ao invés de a gente ser uma software house um pouquinho mais escalável, a gente ser um marketplace de profissionais tech, né? Então, ali começou de fato, 2016 para 2017. Dá para dizer que em 2017 a gente entrou oficialmente, né, com esse mote, né, de um marketplace de freelancers tech. Na época, os 7 melhores do mercado brasileiro. Porque era a métrica do nosso processo, né? A gente sempre teve um processo de seleção na entrada dos profissionais. Então, todo mundo que entra, até hoje na nossa plataforma, vai passar por um processo de seleção que tem um desafio técnico, uma análise de perfil, depois tem um onboarding, se tu avança no processo. E essa métrica era a que resultava, que de 100 candidatos, 7 passavam no processo completo.
Caraca. Isso assim, a gente tá falando rápido, mas isso num período de 5 anos? É isso? Desde a concepção da ideia... Não, acho que uns 3 anos. Mais ou menos ali, 2015, eu comecei a trabalhar dessa forma. 2016 eu fechei o conceito de Vibra e lançamos para o mercado. 2017 a gente pivotou para Marketplace. E nesse período casou. Não, separei, né? Separei e casei com um tipo de outra forma, né? Cara, essa questão aí foi pesada. Imagina os investidores olhando para uma startup que estava nascendo, cara. E os sócios eram Nossa. Até você explicar, até provar. Era uma red flag de cara, né? Cara, verdade, hein? Esse é um cenário que eu acho que é a primeira vez que eu ouço. Mas você vê o desafio, né, que traz realmente para você conversar com o investidor, né? Fala, isso aí não vai dar certo nunca. Vai estar briga para todo lado. Isso aí não tem como dar certo, né? Hoje eu olho essa questão de eu ser sócio da minha ex como uma grande força, vamos dizer assim, da Vibra. Por quê? Como eu tive um relacionamento com ela de 8 anos, que é a Juliana Nascimento, minha sócia, né? Uhum. A gente se conheceu muito bem, né, como pessoa, né? E cada detalhe de um do outro a gente sabe lidar muito bem. Então, quando terminou o relacionamento, vamos dizer assim, amoroso, né, a gente foi muito por causa do trabalho, porque a gente começou a discutir muito trabalho no dia a dia, né, e toda hora virou trabalho, a gente virou colega de trabalho, né, e acabou o relacionamento ficando de lado. Olha só. E aí, quando a gente lançou a Vibra oficialmente, começou a dar uma atração, eu e ela, a gente sentou e falou assim, e aí, agora a gente segue, a gente encerra a empresa, né, quando a gente terminou o relacionamento mesmo. Ela falou assim, vamos testar. Vamos testar então. Se para você não tem problema, para mim não tem problema, vamos avançar. Se por acaso der um problema depois, encerramos a empresa, né? Tá tudo certo. Só que não, a gente foi vendo que isso era positivo, porque quando tinha algum problema, vamos dizer assim, a gente sentava e conversava. Ao invés de a gente ver, às vezes, hoje, muitos sócios, né, encerrando empreendimentos, jornadas, por causa de brigas, de ego, orgulho, atritos, diferenças. E nem era marido e mulher, hein? Exatamente. Então, eu vejo como uma força, sabe? Porque ajudou a gente obviamente, com maturidade também, né, a gente a transpor muitas questões que eu acho que mataria, né, muitos dos negócios no início da jornada, né? Que legal, cara. Que história... Que história de superação aí, viu? É um pouco diferente. É interessante, de novo, né? Cada empreendedor tem uma trajetória difícil de você falar assim, não, você pega o livro do fulano de tal, lê e segue isso aqui porque vai ser essa linha reta aqui. Não é. Bem interessante. Então aí vocês acharam tanto a dor, né, que vocês resolviam e legal, né, esse lance da pivotagem, estar aberto, estar atento para... Pô, peraí, se eles estão falando, é um sinal que... né, e lógico, vocês sentiram isso na pele também, né? Sim. E então fez sentido os conselhos ali, né, que o pessoal tava trazendo para a mesa. Fez. A gente foi... muito naquele cenário que eu te comentei antes ali, Jonathan, de testar coisas no mercado, né? E esse lado meio empreendedor e, né, o método científico. Então, apesar de a gente ter lá os aconselhamentos, a gente foi muito batendo cabeça também, testando algumas coisas, até a gente encontrar para quem funcionava bem. E o primeiro ICP, vamos dizer assim, que a gente entendeu da Vibra foi startups. Primeiro porque nós nos lançamos como uma, né? Então, era quem a gente tinha mais proximidade de relacionamento, mas ao mesmo tempo eram empreendedores que eu vi que tinham dor, né? No sentido de não entender de tecnologia, não saber quem contratar, sabe? Não saber quem é bom de quem não é. Vou compartilhar minha ideia com qualquer aí que daqui a pouco não vou assinar NDA nem nada e depois vai me dar o golpe, né? O que aconteceu, eu já ouvi várias histórias assim. Vixe, mas muitas. Sumiu com o código e tal. Muitas. Então, eu entendi que aquele grupo ali eu conseguiria ajudar. E por eu ter esse trâmite de relacionamento muito próximo, isso também facilitava, porque daí eu começava a discutir e eu sempre tive uma venda meio consultiva e nessa época eu nem entendia como venda consultiva. Basicamente eu era um desenvolvedor sênior que gostava de discutir ideias e se você tinha um problema eu tentava te ajudar. E nesse papo, às vezes eu vendia, entendeu? Mas isso que eu falo, aí entra a empatia, entende? Sim. E é difícil de vender tão bem quando você tem alguém empático.
Não, eu sinto a tua dor, cara. Eu tô tentando empreender também. Você tá tentando empreender e eu sei que você tá passando. E eu quero te ajudar, né? Então, essa empatia, eu acho que ela enriquece muito o negócio. E faz a gente vender bem. Talvez é difícil você passar isso pra uma agência de marketing, para um vendedor que não tem a mesma empatia, né? Bem difícil. E por eu entender muito de tecnologia, também gerava aquela confiança, né? Que é muito necessária quando você vai contratar um especialista em tecnologia, por exemplo. Sim. Então, o pessoal entendia, ele sabe do que ele está falando, eu estou me sentindo amparado aqui, né? Aí contratava. Só que para nós foi muito difícil o início, vamos dizer assim, de 2016. E aí a Vibra é bem diferente, tá? Do que tem-se de trajetórias empreendedoras, assim, bonitinhas, né? Porque de 2016 até 2020, basicamente, a gente bateu cabeça no mercado sem conseguir tracionar direito. Por quê? Porque a gente lançou a Vibra em 2016 como um marketplace de freelancers selecionados com foco total em trabalho remoto. Então, a gente falava de trabalho remoto desde 2016. E ninguém, absolutamente quase ninguém, aceitava trabalho remoto até a pandemia aqui no Brasil. O que eu mais ouvia era não, o que eu mais ouvia de pessoal, tinha que ser presencial, não, trabalho remoto não funciona. Então, a gente chegou até em 2019 que eu pensei assim, eu lembro que eu e Juliana, a gente se olhou assim, eu falei, acho que a gente está viajando. A gente está, né, alucinando aqui, porque não faz sentido, né? O mercado todo está dizendo que não, né? A gente está tentando insistir em uma coisa, vamos fechar a Vibra. E aí eu falei para ela, deixa eu tentar uma última cartada. Como a gente estava lá em Florianópolis, tem a CAT, né? E a CAT, eu conheci a CAT lá em 2008, 2009, quando eu cheguei aqui, que era basicamente uma incubadora, né, o Midtech, que depois se transformou nesse ecossistema de inovação que é hoje, né? Então, ao longo desse período que eu estava me desenvolvendo também como colaborador, depois como empreendedor e tudo mais, a CAT foi se desenvolvendo como ecossistema. Então, em 2019, eu falei para ela, olha, faz tempo que a gente não se relaciona com a CAT, deixa eu me aproximar para ver como é que estão as coisas lá e quem sabe, né, tentar uma última cartada antes da gente fechar a Vibra, né, enfim. E aí foi quando eu entrei lá no primeiro programa de inovação deles, que era o Link Lab, que era um programa de Open Innovation, né, que eles se conectam às startups com os grandes players, né, ali do mercado, principalmente de Santa Catarina. E aí a gente fechou um primeiro contrato com as lojas Queires, que é uma grande varejista lá. E assim que a gente fechou esse contrato, também a gente participou do programa de seleção da incubadora, do Midtech. E a gente foi aprovado. Então, o contrato a gente fechou mais ou menos ali em agosto. E o Midtech a gente foi aprovado ali em setembro, outubro, então foi muito próximo. E aí com isso, uma vez que a gente entrou ali na CAT, no Midtech, a gente teve um boom de faturamento, assim, obviamente super pequeno, porque era quase que zerado o faturamento, mas a gente saiu de 15 mil para 70, 80 mil de faturamento de um mês para o outro, só por estar dentro do ecossistema, né? Então super no início do negócio, mas aquilo chamou atenção, olha, aqui tem alguma coisa, né? Porque se a gente está falando disso faz uns 2, 3 anos, 4 anos, e ninguém está... né, tá aceitando. Mas aqui dentro do ecossistema, alguma coisa diferente funcionou? Beleza. Então quer dizer que pode ser que a proposta de valor esteja correta, o público a gente encontrou como sendo startup, só nosso problema era vendas, que era achar um local para acessar a demanda. E ali o ecossistema de inovação que a gente estava inserido promoveu isso. E aí uma vez que a gente entrou ali na incubadora, isso era 2019, então ali outubro, começou oficialmente, passou ali 4 meses, né? A gente estava na pandemia. E aí, quando chegou a pandemia, nós éramos uma das poucas empresas que... Tava já home office todo mundo. Já era um modelo remoto, tinha uma base de mais ou menos acho que na época a gente tinha uns 300 profissionais da nossa base de talentos, todos já no modelo remoto. Então, digamos que a gente estava surfando a onda, estava pronto para esperar a onda a hora que ela chegou. E aí, 2020 foi que a gente fez aquela curva de blitzscaling, né? A gente fez aquela curva S de crescimento. Legal. E aí se tornamos uma empresa de verdade, né? Em vez de ser eu e minha ex, éramos eu e um time, né? Minha ex e um time. Essa daí, isso aí é... Não, mas falando sério, eu sou muito grato a Juliana, assim, por tudo que primeiro ela me ajudou a conceber a ideia, depois a gente, hoje eu vejo a Vibra e não vejo sem o Leandro ou sem a Juliana. Eu, esse lado mais de mercado, tecnologia, e ela é historiadora, antropóloga, psicanalista, então ela tem esse viés, olhar de humanas, né? E ela que ajudou a construir todo o processo de seleção, a base de talentos, foi tudo ela, né? Então, é bem uma complementaridade que foi muito positiva para o negócio, entende?
Tem as pessoas que dizem, né? Como é que é? Sorte no jogo, azar no amor. Brincadeira. Aqui no podcast já vai... O Ramalho, me desculpa aí, você indicou camarada aqui. Brincadeira. Ok. Tem um ponto que eu acho que ele é bem impactante quando a gente olha para a Vibra nessa trajetória até agora, mas olhando para o futuro, quando a gente começa a colocar a inteligência artificial no meio dessa jogada. Uhum. E você falou um negócio bem interessante, né? Sobre o teu público passou a ser startups que queriam tirar ideias do papel, queriam começar a fazer algo, né? E hoje você entra num Lovable da vida e escreve uma ideia lá e já sai alguma coisa. Sim. Para chegar naquele nível, vou colocar lá em 2016, cara, você tinha que contratar uma equipe com um front-end, um back-end, um DBA, né, um DevOps, nem sei se tinha DevOps em 2016, mas enfim. Uhum. E já ia gastar uma grana, né? Para fazer um protótipo ali. Como é que você está vendo isso, Leandro? Como é que está a tua visão para o futuro com a inteligência artificial para o teu negócio especificamente? Sim. Eu vou só fazer o arco de como é que a gente saiu dessa plataforma de freelancers para o que a gente é agora. Boa, excelente. Porque vai responder um pouco dessa pergunta e para aqui para frente, João. A gente, então, começou com esse marketplace de freelancers, né? Uhum. Só que o que começou a acontecer? A gente começou a atrair gente muito experiente. Então, gente ali com 10 anos, 15 anos, 12 anos de experiência, profissionais muito avançados. E as demandas que a gente recebia de mercado, pelo termo freelancer associado ao nosso modelo de negócio, eram jobs pontuais, freelas, né? Então, eu chegava lá, às vezes, uma demanda de 10 horas, daí 15 horas, 20 horas, 50 horas. Era geralmente assim, ticket era um projeto pequeno. Inteiro, era para resolver era pontualidade. E aí, esse tipo de demanda, para esse perfil de profissional, não encaixava. Porque esse cara fala, parar aqui 5 horas, fazer um projeto de 5 horas, sabe? E aí, isso começou a exigir da gente um novo ajuste do modelo. A gente não considero esse momento uma pivotagem, mas foi um ajuste de, vamos dizer assim, posicionamento. Porque a gente saiu do modelo freelancer para o modelo de Talent as a Service, né? O TaaS, o talento como serviço. Que é muito forte já nos Estados Unidos, desde 2010, vamos dizer assim, esse fractal... qualquer posição que você queira, né? O profissional as a service, que eu não preciso contratar, mas acesso a esse talento, né, como um serviço. E aí, qual que é a diferença? É porque daí a gente começou a trabalhar esses perfis de profissionais para demandas mais de médio e longo prazo, ou missões críticas. Então, por exemplo, eu estou precisando de um especialista aqui para trabalhar durante 160 horas, porque meu time não está conseguindo resolver esse ponto crítico no projeto. Uhum. Aí traz aquele talento e resolve. Eu tenho um projeto aqui que é 3 meses de projeto, eu não preciso fazer um processo de recrutamento e seleção para trazer alguém para o meu time para depois não ter o que fazer com esse cara ou ter que alocar esse cara. Então, 3 meses a gente traz um talento temporário. E aí a gente estendeu esse período até 6 e 12 meses. Então, hoje a Vibra, um dos braços da Vibra é justamente isso, né? A gente conectar esses talentos. Hoje a gente está com uma base de 12 mil profissionais, com uma média de senioridade de 10 anos, que vai desde o CTO até o arquiteto, o gestor de produto, o projeto, o desenvolvedor, front, full stack, back-end, DevOps, IA, BI, blockchain, qualquer tipo de habilidade que seja tech, né, a gente tem. E aí eu consigo conectar com essas empresas através dessa intermediação contratual mais temporária, vamos dizer assim, 3, 6 e 12 meses. Esse foi o movimento que a gente fez de sair de freelance, né, para demandas mais médio e longo prazo, o que trouxe para nós também um modelo de alocação com recorrência, né, porque antes a gente era mais transacional. E uma vez que a gente, então... Estabilidade, né, de previsibilidade de receita, né, muito maior. Sim. E uma vez que a gente montou, então, essa base, alta senioridade, com bastante experiência e com essa diversidade de talentos, a gente começou também a ver que a gente poderia montar squads, né? Então, poderíamos montar equipes que pudessem atender as necessidades de projetos extremamente específicas, né? Porque uma vez, geralmente, software house, por eu ter tido, eu sei como funciona, você tem o teu time ali, o teu time tem um know-how específico, né, de stack tecnológico, ele é melhor,
Uma vez que teu time está super alocado, ou você não pega projeto, ou você sobrecarrega, ou você bota em fila, né? E se surge uma tecnologia, uma necessidade do projeto que você não tem no time, ou você busca um freela para suprir, ou alguém vai tentar estudar para tentar resolver. E ainda assim não vai ser um especialista para resolver aquilo especificamente. Então, no nosso cenário, eu conseguia montar um time exatamente com as necessidades dessa empresa. Isso a gente começou a montar os squads, vamos dizer assim, tradicionais, né? Eu montava o time, gestor, pegava lá, estendia o escopo, cronograma, execução, entregava o projeto, acabou. Mas aí agora a gente chega na IA, né? Aonde que a IA impacta tudo isso, né? Quando eu fui agora em abril desse ano, no People Tech Summit, que é um evento que aconteceu focado para RH ou empresas, né, relacionadas a People, ali na CAT, em Santa Catarina, pela vertical de negócios, que é a People Tech, que eu participava na época como gestão ali, então ajudei a construir o evento, a gente participou tudo. E, né, tive contato com os palestrantes e tudo mais. Então, ali foram pessoas que já estão num nível muito avançado de aplicação de IA, inclusive, só que dei na época pro RH. Só que aquilo ali me mostrou vários pontos, assim, que na minha cabeça estavam mais direcionados a um pouquinho mais para frente a aplicação da IA, tão intrínseca na operação do que a gente viu ali alguns cases, né? Então, a gente começou a olhar, então, desde o ano passado um pouco para isso, mas ali caiu um pouco a ficha esse ano de vez, né? De como estruturar, então, dentro dos squads, a inteligência artificial, mas não como uma ferramenta simplesmente para o desenvolvedor lá gerar código, lapida o prompt, gera código de novo, lapida o prompt. Mas sim estruturar um processo, uma metodologia de trabalho onde a gente integre o humano, né? Então, a cognição humana com a cognição artificial. Aí a gente chegou no que a gente chama hoje de squads cognitivos, que são equipes que mesclam os talentos humanos que a gente tem na nossa base com agentes, né, de inteligência artificial. Equipes híbridas, que são agentes autônomos que respondem a papéis específicos dentro do time. Cara, quando a gente chegou nisso, isso não foi rápido, tá? O Everton, que é o meu CPTO ali, que é o frente mais técnico, né? Apesar de ser cientista da computação, hoje eles focaram mais no mercado, né? CEO, enfim. E o Everton segue nessa linha bem técnica. Ele já vinha trabalhando e olhando para isso desde o ano passado. E aí, depois que eu fui nesse evento, eu sentei com ele, a gente, vamos acelerar isso. A curva, mais ou menos, para a gente chegar no squad cognitivo foi mais ou menos uns 8, 9 meses. Então, não foi rápido o processo. Mas hoje, quando a gente chegou nesse modelo, a gente consegue, por exemplo, até estava falando com ele agora de tarde, uma feature que era estimada em 60 horas é possível se desenvolver em 14, que foi um caso que ele falou super recente, assim. Comparado, né, ao modelo que antes, o desenvolvimento tradicional, com o desenvolvimento onde você tem a IA participando da jornada de desenvolvimento como um ativo de fato, sabe? Não simplesmente como um ferramental que eu acesso lá e uso para gerar um código. Então, o conceito de squads cognitivos, ele quebra um pouco esse paradigma tradicional e é para onde eu estou olhando para esse futuro, né, com a IA dentro do mercado de TI. Cara, você vai estar lá no Tecno Update? Vai estar lá, né? Assiste uma palestra do Rodrigo Palhano, entre mentes e máquinas. O Rodrigo está imerso nessa viagem de IA. E ele escreveu um livro agora, que é esse Entre Mentes e Máquinas. E ele fala dessa simbiose, né? Da interação humana com os agentes de inteligência artificial. Não posso dar spoiler aqui da palestra do cara. O livro que ele fez é sensacional, cara. Mas assim, vou te dar mais ou menos uma visão. Quando você tem um casal, você tem duas pessoas aprendendo a ser, por exemplo, marido e mulher, vocês estão aprendendo, né? Casaram, passaram a aprender a ser aprendendo a ser marido, a outra aprendendo a ser esposa. Quando você coloca um outro elemento ali, nasceu um filho. Ele é uma junção, né? Uma simbiose dos dois. Mas o que acontece? Você passa a aprender a ser pai, a tua esposa passa a aprender a ser mãe e o menino passa a aprender a ser filho. Sim. É verdade. E quanto mais elementos a gente vai colocando nessa equação, vai gerando uma nova configuração, um novo aprendizado, uma nova forma de ser. Agora, quando você começa a colocar agentes de inteligência artificial com humanos e começa a ter essa simbiose. E outra, agora você tem
PO, amanhã você tem um Scrum Master, depois você tem um DBA, depois você tem um não sei o que. E eles começam a interagir entre eles e começam a gerar outras. Cara, isso é muito, assim, é uma viajada, né, na filosofia, mas para planejamento estratégico eu acho que é muito legal. A gente tem bebido muito dessa fonte porque está nos ajudando também a entender como posicionar a empresa, né, nesse novo momento. Eu entendo que a tua proposta de valor, ela não perdeu valor. Na verdade, você ganhou escala. Isso, exatamente. Ela evoluiu. Isso. Então eu acho que foi uma puta de uma sacada que vocês tiveram de, não, peraí, então, vamos... Tem esse elemento novo aqui, mas talvez agora eu consiga, em vez de fazer 10 projetos, eu consigo fazer 20, eu consigo fazer 30 projetos, né? Porque eu tava lendo um estudo que eu pedi, inclusive, a inteligência artificial montar para mim, sobre as áreas, né, baseado em notícias, quais as áreas que mais foram afetadas em termos de demissão com inteligência artificial. E a área de desenvolvimento, ela não, segundo as notícias, né, ela não é tão afetada. Ela exige um reposicionamento das funções. Exatamente. Esse foi o resumo da ópera, né? Estou sendo bem simplista aqui, porque não dá tempo de passar por todo o estudo que eu fiz. Mas, e esse reposicionamento, por quê? Porque a gente tem um gap de desenvolvimento tão grande, que as empresas elas não querem demitir os seus funcionários. Elas só querem que eles produzam o tanto de gap que ela tem para produzir. Sim. É uma defasagem tão grande que só para a gente chegar naquele ponto ali já é um alívio, né? Então, cara, eu acho que a visão da Vibra é muito legal, pensando em IA. Eu não sei por quanto tempo se sustenta, porque a gente está vivendo uma loucura, né? Sim. Hoje a gente está falando uma coisa, daqui 2 semanas sai um lançamento que eles falam, não, mas agora acabou de vez, agora não tem mais jeito. Fazer até mesmo. Não, é verdade. É algo muito louco. E eu falo, as funções, elas vão se readequando, né? Hoje você vê uma pessoa para conseguir passar para uma IA produzir um código muito bom, ela precisa saber escrever o requisito para que a IA tenha contexto e saiba escrever um código muito bom. Então você vê que aquele papel lá do analista de software lá de trás, que talvez já estava até meio esquecido, né? Com as metodologias ágeis, né? Não, vamos fazendo aqui, já vão adaptando e tal, não precisa escrever tudo. E aí você já vê que, peraí, esse cara, acho que esse modelo antigo aí, ele funciona bem ainda. Exatamente. Agora com IA para acelerar o processo, né? Então, acho que a gente está numa nebulosidade ainda, né? Falando sobre IA. Dá para se planejar, fazer alguma coisa, mas, cara, o futuro é muito, muito louco frente a essa exponencialidade que a gente está vendo de lançamentos de IA. Sim. Eu estava vendo até um relatório recente, o Future of Jobs, que saiu se não me engano, acho que é do Fórum Econômico Mundial. E ele sinaliza algumas questões assim, eles falaram com, acho que mais ou menos, se esses números estiverem errados, depois tem que verificar lá no relatório, tá, pessoal? Então, mas era mais ou menos, acho que uns 3 mil executivos de umas 1.000 empresas de diferentes portos do mundo todo. E eles fizeram alguns mapeamentos sobre isso, o impacto da IA, né, no futuro do trabalho. E alguns dados que eu me lembro aqui de cabeça, 86% das empresas, elas vão ser impactadas por IA e dados. Então, vai ter impacto inevitavelmente em quase 90% das empresas. Outro dado que me chamou muita atenção é que o tempo de dedicação humana, vamos dizer assim, para executar uma tarefa vai cair de 47% para 33%. Então, vamos dizer assim... É muita coisa, coisa, né? É muita coisa, cara. Olha a IA assumindo a maior parte do trabalho aí já. É muita coisa, meu. E os times híbridos, que é o que a gente chama de squads cognitivos dentro do cenário de desenvolvimento, vai ser a norma. No sentido de você ter os agentes né, atuando. Hoje a gente já faz isso, tirando um pouco do desenvolvimento de software, a gente já começou, e muitas empresas já estão fazendo isso, né, de colocar na operação, né, os agentes. Então a gente hoje, por exemplo,
Quando entra um cliente novo potencial para conversar com a gente, já vai ter um agente nosso lá que vai acompanhar a call, né? Aqueles acompanhadores que transcreve a call e tudo mais. Isso já vai ser conectado com o nosso CRM, já preenchendo os campos certinho, já dizendo ali o que o vendedor aceitou, o que o vendedor errou, o que ele poderia ter sinalizado. Se for uma discussão de escopo, isso já pode ser mapeado em requisitos, que já pode se conectar com quais são os melhores profissionais da base para fazer, que com base no histórico a gente já consegue fazer estimativa de quanto tempo vai ser aquele projeto, sai com uma proposta comercial em horas ou minutos, se for o caso, né? Então, é aí que a gente vê o ganho, né, da IA no meio dos processos trazendo performance, né? Então, realmente, é uma desconstrução, vamos dizer assim, da forma como a gente entendeu fazer as coisas até aqui, seja o desenvolvimento de software ou não, né? Para um novo mundo que realmente está se abrindo, né? Não é só o desenvolvimento de software, né? E, essas atividades repetitivas, esse é um prato cheio para automatização com IA, né? Mas enfim, o papo tá bom, a gente tá avançando aqui, Leandro. E se deixar, a gente vai falar de IA aqui bastante tempo, cara. Mas pra gente já partir para uma conclusão, como é que você tá vendo? Lógico, você redesenhou o futuro da Vibra com esse novo cenário e inteligência artificial. Mas como que você tá vendo esse novo mercado sendo desenhado de desenvolvimento de software de modo geral, tá? ERP, startups, agora os prompteiros, né? Porque agora os prompteiros também são desenvolvedores de software, né? Sim. Como é que você está vendo esse futuro aí? Olha, é muito difícil a gente cravar qualquer coisa, né? Então, vamos falar um pouco de percepções mesmo, né? Uma das coisas que a gente, não sei se você nota isso também, Jota, mas aconteceu uma escassez de talentos muito grande, né? Ali de 2022, 2023, o mercado ficou desesperado, os salários foram lá em cima, aquela coisa, um monte de formação de novos talentos começaram a acontecer. Isso inundou o mercado de júnior. Sim. E hoje em dia, se você lança uma vaga no LinkedIn, acho que você vai correr o risco de receber mais de 2.000 currículos ali de júniors. É bastante. Falando de júnior, né? Sim. Ou seja, o primeiro impacto que eu estou vendo que a IA trouxe foi isso. O júnior, ele está muito sem saber para onde ir. Inclusive, não é só do Brasil. Eu vi até uma menina que se formou lá em Harvard que falou que venderam para ela o sonho de salários gigantes. Agora que ela se formou, ela não sabe o que fazer, entendeu? Quem sabe até mudar de área. Que loucura, né, cara? Então, acho que esse é o primeiro impacto que a gente está vendo, sabe? O pessoal que é mais iniciante. Porque no modelo tradicional de desenvolvimento, esse pessoal mais iniciante, ele ainda teria espaço, mas esse modelo está ficando para trás. É porque foi muito baseado na formação, né? Não? Exato. Como eu não tenho, então assim, vem aqui que eu vou te formar e aí vou continuar com você e tal. E agora? E o segundo impacto que eu vejo está no pessoal que vamos olhar agora para os mais experientes, né? Aí a gente está vendo uma resistência muito grande de parte dos desenvolvedores mais sêniores, né? Em relação a IA e tudo mais, né? Mas, de modo geral, o que eu vejo qualquer tipo de profissional que é focado na geração de código, seja você iniciante ou você mais sênior, esse é o que vai perder espaço. Que é um pouco que você comentou sobre uma transformação do perfil, né? Não vai mais precisar de desenvolvedores? Absolutamente, vai precisar. Mas eles vão precisar muito mais focar em validar o valor da entrega, se está alinhado ao negócio, aos objetivos do negócio, ao ROI que é esperado, do que se eu preciso gerar uma classe em Java, em C++, em qualquer tecnologia. Isso a IA vai fazer. Então, acho que esse é o ponto, sabe? Uma volta realmente aos conceitos mais bases, vamos dizer assim, da academia que a gente estudou, arquitetura de projetos, né, paradigmas análise de requisitos. Análise de requisitos, exato, tipo, até questões como design thinking, que é essa construção de projetos, a essência, né, vai ser muito mais valioso para você conseguir orquestrar os agentes que constroem o trabalho que antes o humano tinha que fazer repetitivo, como geração de código. Então, esse é o impacto que eu vejo de mais curto prazo, né. Conforme a IA for evoluindo, a gente vê, você citou Lovable, né? A Lovable hoje em dia ela é muito boa para você gerar novos projetos do zero. Só que a maioria do mercado hoje tem códigos legados, né, de muito tempo. Então, é verdade. É muito difícil uma grande empresa pegar um Lovable e sair fazendo, né, o seu sistema. Vai estragar tudo o sistema. Vai funcionar. Provavelmente. Então, acho que aí também vai ter uma evolução, né, dessas ferramentas. E que algum momento, que aí entra no nebuloso, né? Vamos dizer assim, algum momento nos próximos 5 a 15 anos, a minha visão é que essas ferramentas vão evoluir a um ponto de a gente conseguir, sim, ter construções de sistemas complexos
praticamente com esse nível conversacional mais alto nível. E aí você vai precisar muito mais dessas pessoas que têm esses conhecimentos de essência, mas muito mais dessas pessoas também que extraem o conhecimento do que o negócio precisa de fato para traduzir isso para uma ferramenta como essa, ou até um conhecimento que é como eu integro diferentes sistemas complexos para eles cooperarem no mercado, né, em relação a uma solução. Então, é uma evolução, a gente observa que é muito mais para o lado de negócio, de mercado, né, e menos código, e como a gente conhece o conceito de tecnologia, falando de desenvolvimento de software de hoje, né. Então, acho que... E aí eu não sei para onde que vai esse conhecimento, sabe, de programação em si. Sim. Mas vai se aproximar do nível de negócio, cada vez mais. Então, o desenvolvedor hoje, que já não olha para o negócio, ele já tem menos espaço. Ali, a gente acabou não comentando, mas da CTO Real, né, que é a comunidade de CTOs que eu lancei esse ano, eu escuto muito isso dos próprios CTOs. A gente não contrata desenvolvedor que não olha que não entende o negócio antes de sair desenvolvendo alguma coisa, né? Então, isso já acontece hoje, e cada vez mais vai ser mandatório, né? Tipo, quanto mais você entender de conceitos, de arquitetura, de mercado, de negócio, melhor vai ser o sistema que você vai construir com a ajuda, né, das ferramentas ou dos agentes de IA, porque essa parte mais geração ali, de base, de código, vai ser suprido por isso, né? Não dá para competir com muito difícil. Uma IA cuspindo código ali, cara, é desumano analisar, né, e querer colocar os dois para competir. Legal esse ponto que você puxou aí do CTO real, cara. Fala aí um pouquinho pra gente dessa comunidade aí, como é que o pessoal faz pra participar. Na verdade, vocês têm um canal ativo, né? O Ramalho tá ali junto com vocês lá. Fala um pouquinho de como surgiu essa ideia e em que pé que vocês estão. Então, a CTO Real veio muito de uma percepção nossa ali na Vibra, no sentido de, olha, os CTOs são pessoas que precisam do que a gente faz, mas a gente não tem muito relacionamento com eles. Então, muito saiu disso, olha, vamos se conectar mais com os CTOs. E aí eu tomei essa iniciativa para mim. Eu falei, deixa eu falar com alguns CTOs. Na época eu conversei com mais ou menos uns 15, para entender um pouco como é que estava, né, o momento deles. E eu percebi que todos ali unanimamente falavam, olha, falta um espaço para a gente poder trocar entre pares, sabe? Tipo, um lugar que eu posso conversar com outros CTOs, porque o CEO não entende muito do que eu faço, o meu time não entende do lado estratégico, que às vezes tem que tomar decisões, né? E aí eu comecei a promover encontros, pequenos encontros via Meet mesmo, onde eu chamava de conversas entre CTOs. Então, eu juntava um grupinho lá, fazia um encontro, o pessoal trocava sobre temas ali, como é que está a contratação, como é que está o impacto da IA na tua operação, qual é o teu maior desafio, e aí o pessoal trocava. O que eu percebi que cada encontro desse era uma pequena terapia em grupo. Então, o pessoal saía dali muito feliz, sabe? Tipo, nossa, que coisa legal. Desabafei. Nossa, é muito bom, sabe? Não sou só eu que estou passando por isso. Foi literalmente isso. Ai, caramba, velho. E aí eu pensei, e se lançasse uma comunidade, né? E aí eu estruturei ali com a ajuda do GPT, enfim, e eu lancei um post no LinkedIn. Basicamente foi isso que eu lancei. Um post no LinkedIn. E eu pensei, olha, se eu juntar aqui, sei lá, 30 pessoas, 30 CTOs, eu vou tá super feliz aí para começar o grupo, né? A minha surpresa foi que foram mais de mil, acho que umas 1.100, mais ou menos, pessoas interessadas em entrar no grupo. Aí eu tive que fazer uma curadoria durante umas 2 semanas assim, intensa de filtrar quem era CTO, né? Porque tinha de tudo. E aí a gente montou logo de início, em questão de 1 a 2 semanas, um grupo de 200 CTOs que vão desde startups até... Tem o CTO da Sankia, tem o CTO da Osklen, o diretor de tecnologia da Zup. Tipo assim, é bem diversificado, vamos dizer assim, mas para ser um espaço de troca, né, onde o pessoal possa trocar de forma segura. Qual que é a ideia do grupo? Por isso que não são aceitos CEOs ou outros perfis. É para ser um local de troca de tomadores de decisões de tecnologia em posições estratégicas, para que eles possam cooperar, compartilhar e falar de temas que muitas vezes eles não podem falar no LinkedIn. Essa era a premissa. Depois você pergunta pro Ramalho. A gente conversei com o Ramalho isso, cara, no final do ano passado, quando eu fui nesse evento de CIOs, eu voltei e falei, Ramalho, a gente tinha que ter um negócio desse aqui de CTO, cara. E aí expliquei todo, compartilhei o material com ele, ele falou, nossa, verdade e tal, não sei o quê. Aí no começo do ano eu fui num evento de CEOs, de empresas de tecnologia e tal, e aí eu identifiquei outras dores.
Eu falei, não é ainda a dor do CTO. Uhum. É outras... Aqui tem outras dores. Essas outras dores a gente já tá capturando na TecnoSpeed, mas esse do CTO ainda não tá rolando. Uhum. Cara, passou, sei lá, um mês, 15 dias, o Ramalho falou, eu entrei num grupo de CTO. Olha só. Ele falou assim, cara, eu vi lá, nem lembro exatamente como que ele achou, né? Uhum. Mas ele falou, não, cara, entrei no grupo lá e tá começando agora o grupo e Sim. aquilo lá que a gente queria fazer e tal. Eu falei, então embarca e apoia, né? Porque eu acho que realmente tava faltando. Isso é uma lacuna Sim. que tinha, né, nesse mercado. Eu vejo que tem pro CEO, eu vejo que tem pro CIO, mas o CTO tava ali ainda banguela essa necessidade. Não, e é uma troca muito rica, sabe? Intensa ali que eu vejo no grupo. E foi por o Ramalho chegou por esse post no LinkedIn. A gente foi orgânico, tá? 60 mil usuários únicos foram impactados por aquele post. Que legal. Simplesmente o pessoal, sabe, no orgânico. Mas eu fico muito feliz, assim, porque realmente mostra que a dor existe latente. Sim, né? Sim. E eu acho que essa organização de vocês agora, né, profissionalizando isso mais, trazendo o de outros grupos, cara, tem muito potencial. Sim, né? Com certeza. O mercado precisa desse arranjo. O mercado precisa dessa estrutura. Com certeza. Aí, quem quiser participar é só entrar lá no LinkedIn. Tem lá CTO Real. A gente tem as informações lá para o linkzinho de cadastro. Obviamente tem que ser CTO, né? Se não for CTO, não vai ser aceito, né? Então, mas pode ser até CTO de primeira viagem. Isso a gente tá deixando entrar para o pessoal poder se conectar. Esses mais que estão iniciando com o pessoal mais experiente, né? Quem sabe com o tempo a gente vai fazer essas subsegmentações e tudo mais, mas a gente ainda está analisando isso porque, afinal de contas, tem 3, 4 meses, né? A comunidade muito recente. Boa. Leandro, obrigado, cara. Pô, o tempo passou voando aqui, a gente nem, né? Mas enfim. Parabéns pela trajetória até aqui, parabéns pela Vibra, mas não só pela Vibra, pela tua trajetória mesmo, Legal. Como empreendedor, como profissional. A gente sabe que não é difícil, não é fácil empreender no Brasil, né, cara? Uhum. Não é fácil empreender. No Brasil ainda tem um quesinho de dificuldade a mais aí, né? Exatamente. Então, parabéns pela trajetória. E queria que você deixasse aí uma última mensagem para o nosso público, né? Uma dica, alguma coisa assim para o pessoal que está nos ouvindo e nos assistindo. Bom, primeiro agradecer, né, o convite aqui. De verdade, esse é o meu primeiro podcast, então obrigado. Legal, cara. Muito bom. De verdade, fico muito feliz de participar. Obrigado também pelas palavras e o que eu geralmente deixo de mensagem para qualquer pessoa que está começando no mercado de tecnologia ou até empreendendo é muito 2 pontos que para mim foram fundamentais na minha jornada aí como pessoa, né, vamos dizer assim, habilidades mais comportamentais. Um deles é adaptabilidade. Sem adaptabilidade, eu jamais teria continuado empreendendo e nem, seguido por caminhos que eu precisava encontrar, vamos dizer assim, né? Porque eu vejo que muitos empreendedores batem no primeiro, no segundo ou no terceiro obstáculo já, não, isso não é para mim, já desistem, né? E tudo bem, né? Mas se você continua se adaptando e você enxerga caminho, você vai costurando até encontrar, né, o teu. E o segundo, que está muito conectado com o primeiro, é a resiliência, né? Para você aguentar algumas porradas. Rock Balboa, né? E continuar lutando, cara, exatamente. Que nem vocês fizeram, no TecnoSpeed, a história que você contou aqui também é a mesma coisa. A gente também quase fechou, né? E agora se reinventando com a IA. Então, acho que essas duas competências para qualquer pessoa, empreendedor, vai fazer a pessoa chegar mais longe, com certeza. Legal, você fez me lembrar uma frase do Charles Darwin que eu usei no planejamento estratégico desse ano. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente. Quem sobrevive é o que tem maior disposição à mudança, ou melhor, que se adapta mais rápido à mudança. Dizem que essa frase é do Charles Darwin, eu não sei. Sim. Mas eu concordo plenamente. Tem que ter rock, tem que ter Rock Balboa aí, tem que ter tem que ter essa camada de adaptação aí, tem que ser muito ágil, né, cara? Total. Boa, Leandro. Obrigado novamente, cara. Deixa eu te entregar aqui um mimo. Opa!
pra você tomar café. Você não quis tomar o café aqui? Ou a aguinha. Mas tá aí, eu tenho certeza que você vai aproveitar. Com certeza. E já fica aí pra você lembrar também do seu primeiro podcast aí, ó. Muito legal, obrigado. Agora, o bombonzinho aí você leva pra Juliana, que ela que tá tocando. Eu sou chocolateiro também, vou pegar um pra mim. Muito obrigado, meus queridos. Muito obrigado de verdade pela recepção e pelo bate-papo que a gente teve aqui hoje. Boa, a gente ainda tem muito ainda pra trocar essa semana. Vai estar com a gente lá no evento, vai estar com a gente no Happy Hour lá. Vai ser um prazer receber vocês. E, pessoal, não se esquece aí de se inscrever no canal, deixa o like, sininho, todas essas coisas que vocês já sabem, né? Isso ajuda muito a gente a entregar esse material ao maior número de pessoas. Então, dá aquela força aí pra gente, se você gostou do papo. E não esquece não, tá? Tem o CTO Real lá, a comunidade que o Leandro já explicou aqui pra gente. Então, segue lá no LinkedIn e vamos que vamos. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Fechado, meu querido. E até o próximo Além do Software. Até mais, Valeu. pessoal.